bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre, é sempre bom. É sempre uma alegria ministrar a palavra. Amém. E o pastor estava contando aqui testemunho na hora do ofertório, né? E verdadeiramente, Deus é fiel. Amém. Depois eu falo sobre isso. Vamos ler aqui a palavra, Lucas capítulo 17. Louvado seja Deus, versículo 11. Lucas 17, 11. A mensagem de hoje. Vou pegar o gancho do que o pastor falou aqui. Amém. Depois que a gente lê. Vamos ler primeiro. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 11, vai dizer assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Podeis tomar assento. Senhor, eu te agradeço, te exalto, te glorifico, Pai. Senhor, fala conosco nessa noite, está aqui, Senhor, a nossa vida. Nós temos sede, meu Senhor, de ouvir a tua palavra, de saber aquilo que o Senhor quer de nós. Senhor, que não seja nada de mim, porque eu não edifico, mas a tua palavra, quando vem do alto, ela edifica, ela cura, ela transforma, ela fortalece a nossa vida. Pai, estamos aqui, eis aqui os nossos corações, vai trabalhando em cada vida, meu Pai. Em nome de Jesus, joga por terra toda barreira, todo impedimento, e faz o teu querer em nós. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor já fez, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Essa palavra é muito tremenda, mas eu quero até pegar o gancho do que o pastor falou no ofertório, né? Porque a gente vai falar de um homem que teve muita gratidão. E quando ele fala que, a pastora, quando se converteu, ele falou aqui, né? Quando a gente se converteu, quando a gente veio para Jesus, nós dois trabalhávamos. E ele falou, ele contou, né? Que eu falei, quando eu entrei na igreja, eu comecei a servir a Deus, tinha muita sede, eu falei para ele: eu não vou mais trabalhar, eu vou trabalhar agora para Jesus. Como ele falou aqui, eu fiquei realmente, na época eu fiquei muito, eu tenho até hoje muita sede, muita vontade de estar na casa de Deus, né? E engraçado que ele falou assim: não, isso não é de Deus não. Como ele mesmo contou aqui, ele falou: não, isso não é de Deus não. Se for de Deus, eu vou ganhar o dobro, né? Eu vou ganhar o suficiente de nós dois. Mas ele ficou falando, não. E eu falei: amém, então que assim seja. Deus fez, irmãos, era de Deus, tá vendo? E Deus fez. Por que eu estou contando isso, emendando aqui com essa palavra? Porque voltou um dando glória a Deus. Foi o sentimento que ele teve, foi o sentimento que eu tive quando eu entrei na igreja. De gratidão, de entender que se não fosse o Senhor, eu estaria perdida, irmãos. Deus nos resgatou, Deus nos trouxe para a presença dele, curou as nossas feridas, libertou do cativeiro, abriu os nossos olhos, tem feito coisas extraordinárias. Não tem como não ser grato a esse Deus. Por isso que eu tinha vontade, né? Eu falava assim: não, eu não vou mais. É só o Espírito Santo, tudo no tempo certo. Foi para um tempo como este que Deus fez isso lá atrás, né? E Deus é tremendo. Hoje eu trabalho de novo, porque o Senhor mandou também. Deus direcionou para não e Deus direcionou para sim. Então, Deus sabe a hora de todas as coisas na sua vida. Amém. É tremendo. E essa palavra, voltando aqui, que agora vamos falar sobre essa palavra, Deus é maravilhoso. Irmãos, entenda uma coisa: aonde Jesus estava tinha milagre, poder, cura, libertação, restauração, tudo de bom tinha onde Jesus estava. E a palavra diz que quando ele estava ali, né, entrando na aldeia, saiu ao encontro dele 10 leprosos. 10 pessoas com problema, doentes, iam morrer, não tinha
não tinha expectativa. Porque a lepra, na época de Jesus, era algo que fazia com que a pessoa tivesse que viver afastado de todos, fazia com que a pessoa não pudesse ter vida social. Então era algo muito grave. Então eles chegam perto de Jesus, irmãos, perto assim, né? Ao longe, mas eles olham para Jesus, Jesus olha para eles. E o que ele está dizendo aqui? Que nasce uma esperança. Eles falam, Jesus, tem misericórdia de nós. Quando eles olham Jesus, irmãos, nasce uma esperança no coração deles. E assim tem que ter a nossa vida. Quando a gente sabe que Jesus está conosco, se você sabe que Deus está no controle de tudo, se você sabe que Deus governa a sua vida, você tem que entender que Ele é Deus tremendo e há esperança, há expectativa, há mudança, há tudo que a gente precisa na mão de Deus. Assim aqueles leprosos olharam para Jesus, com expectativa, com esperança, com vontade de cura e sabendo que Ele podia fazer alguma coisa. Então eles falam, Jesus, não é filho de Davi, né, que eles usam, mestre, tem misericórdia de nós. Filho de Davi foi o cego Bartimeu. Tem misericórdia, ou seja, Senhor, olha para nós com compaixão, olha para nós com um olhar de amor, porque a gente não tem muitos dias de vida se o Senhor não entrar nessa causa. A gente não tem vida social. Eles começaram, irmãos, porque através dessa mensagem de Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, haviam várias outras coisas por trás dela. Quando você fala, Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia da minha família, Deus tem misericórdia de tal pessoa, de tal situação da minha nação, irmão, significa que você está pedindo, clamando a Deus que pode fazer todas as coisas para que Ele haja poderosamente ao nosso favor. Significa que a gente acredita que Deus é Deus poderoso e soberano. E o mesmo Deus que trabalhou na vida daqueles homens, Ele está aqui nessa noite. Amém. Porque aonde tem pessoas reunidas no nome dEle, Ele se faz presente. E nós estamos aqui não nada mais do que para o nome do Senhor ser glorificado, irmãos. E a Bíblia diz que aqueles 10 leprosos pararam de longe. Eles olharam de longe. E é tão tremendo que fala aqui, ó, levantaram a voz. Eles sabiam que eles não podiam chegar até Jesus. E eles não se atreveram a isso. De longe eles levantaram a voz, eles falaram algo, eles gritaram, mestre, tem misericórdia de nós. E eu quero perguntar para você, você tem clamado a Deus? Você tem pedido a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, sobre as suas causas, sobre a sua família, sobre a sua parentela? Você tem pedido a misericórdia do Senhor sobre a nossa nação? Você tem levantado um clamor? Você tem se prostrado diante de Deus por alguma causa, irmãos? Porque nós precisamos. Eu não sei se hoje você está como esse leproso que precisa de socorro, precisa de cura, precisa de libertação, precisa de força para prosseguir, precisa de ânimo. Eu não sei como está seu coração, mas eu quero dizer que mesmo que você não tenha sentido falta de nada, nesse momento, clame por outros. Dentro da sua casa, provavelmente tem pessoas pedindo socorro. Dentro da sua parentela, provavelmente tem pessoas se caminhando para o abismo. Se não tem ninguém, irmãos, louvado seja Deus, olha para os seus vizinhos, olha para os seus colegas de trabalho, mas peça a misericórdia de Deus. Clame pela misericórdia. A noite hoje é para você clamar pela misericórdia de Deus sobre as suas causas, sobre as causas daqueles que estão ao seu redor. Duas coisas Deus fala nessa noite para nós: misericórdia e gratidão. Deus tem misericórdia e você tem que ter gratidão. Deus tem compaixão e você tem que ter amor pela obra, pelas coisas dele. Duas mensagens do Senhor quer trazer para nós hoje que estamos assistindo essa mensagem: que Ele é misericordioso, bondoso, poderoso para fazer muito além daquilo que a gente imagina ou espera, mas que nós temos que ter um sentimento de gratidão para com Ele. Nós temos que ter um sentimento de: Senhor, o que o Senhor fez por mim, ninguém fará, ninguém faria. Eu te agradeço. Sabe por quê, irmãos? A palavra vai dizer aqui que de longe eles clamam, e Ele vendo-os, Jesus vendo, porque Jesus Ele nos olha, Jesus nos observa. Talvez você pense que Jesus não está te olhando, talvez você pense que Jesus não se importa com as suas causas,
Talvez você pense que Jesus não está cuidando das situações, de tantas coisas que você está preocupado, mas deixa eu falar uma coisa, a Bíblia diz, e vendo-os, a palavra está cheia de lugares, de mensagens que está dizendo que Jesus vê os discípulos lá na água, lá no mar, revolto. Jesus vê o leproso desesperado. Jesus vê, irmãos, o cego na beira do caminho. Jesus está sempre vendo eu e você. Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas o Senhor pagou um alto preço para te deixar sozinho. Então Ele não te abandona, não te desampara, Ele não te deixa só. Vendo Ele, lançou a palavra. Jesus olhou para eles e falou: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Porque naquela época, irmãos, a lepra, como eu falei, né, eles ficavam separados e eles tinham que vir ao sacerdote depois de um tempo para ver se a lepra tinha sarado. O sacerdote examinava as feridas, lá em Levítico está escrito isso. Ele examinava as feridas. Se tivesse sarado, tivesse clareando, ele ficava mais 7 dias até sarar. Ou muitas vezes, a maioria delas, não havia cura. Quando Deus quer curar, Ele cura até lepra, irmãos. Ele cura, Ele levanta até morto. Mas, entenda uma coisa, que Ele fala, porque a lei mandava eles irem até o sacerdote, que o sacerdote examinava, está entendendo? Se você ler a palavra, você vai entender. Então Ele fala, ide mostrai ao sacerdote, porque Jesus estava dizendo assim, quando você estiver indo, fazendo aquilo que eu estou falando para você fazer, fazendo aquilo que a lei determina, aquilo que é certo você fazer, no meio do caminho, a trajetória, você vai ser curado. Irmãos, às vezes a gente quer que Jesus faça cura agora em nós, quer que Ele liberte agora, mas Ele está dizendo assim, olha, na trajetória eu vou te curando, aleluia, na trajetória eu vou te libertando, na trajetória eu vou trabalhando a seu favor. Não espere Deus curar para você fazer algo para Ele. Eu já falei isso um dia desse. Aleluia. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que ficam esperando Deus, só quando o Senhor me curar, que eu vou testemunhar, que eu vou fazer. Não, irmãos. É na trajetória, é na caminhada. Só da gente estar aqui é um milagre. Porque muitas pessoas estão caminhando para o abismo. Estão cegos espirituais ainda. Não abriram o coração para Deus trabalhar. Mas eu creio e eu profetizo que essas pessoas também vão abrir o coração um dia. Essas pessoas também vão ter a oportunidade que a gente tem. Porque não é fácil, irmãos. Mas o Espírito Santo não desiste. Ele está lá tentando, né? Quando eu falo tentando, parece que... Sempre quando eu falo tentando, eu mesmo falo, não é tentando. Ele está ali, bradando nos corações, né? Para a pessoa se converter, para a pessoa mudar, para a pessoa fazer. Mas o coração é meu e seu. Deus deu livre-arbítrio para nós. Então, por exemplo, 10 leprosos eram 10 pessoas necessitadas. Enquanto havia necessidade, havia pedido de socorro para Deus. Esse é o problema. As pessoas, uma grande maioria, só deixam para buscar a Deus, estar na presença de Deus, quando o carro aperta, quando uma doença vem, quando, sei lá, um problema no casamento, nos filhos, não sei, uma porta se fecha, espera um dia mal, por isso que fala, vem pela dor, né? É o jargão que se usa. Vem pela dor, por quê? Porque espera um dia ruim para entender que Deus salvou você, morreu por você. Tem um projeto na sua vida. Hoje eu falei para uma pessoa, irmãos, que a gente tem que ser crente fora da igreja também. Temos que pregar fora da igreja também. E hoje eu falei para uma pessoa, eu falei assim, olha, Deus tem um projeto na sua vida. Se coloca na dispensação e você vai ver o que Ele vai fazer. Porque Deus é assim, irmãos. Não tem que esperar, não, mas Ele não resolveu todos os meus problemas. Não tem que esperar isso acontecer, irmãos. Você tem que ir como eles foram, mas também tem que ter o retorno que esse teve, de voltar adorando e agradecendo. Aí a palavra diz, né? Vai e mostra, e aconteceu que indo eles, então sempre presta atenção nisso, indo eles no meio do caminho, na trajetória, ficaram limpos. O que eles vieram buscar, Jesus liberou. E sabe, irmãos, Deus tem liberado coisas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus tem liberado resposta, Deus tem liberado curas. Amém. Deus tem liberado, irmão, testemunhou que cura, irmão.
cuidando de tudo. E a gente tem que ser o quê? Grato. E entender. Senhor, obrigada, porque se não fosse o Senhor, amém, é igual foi louvado aqui, que louvor lindo, né? Se não fosse o Senhor, Deus, se o Senhor não desistir de mim, minha vida. De vez em quando eu estou em minhas crises ali com Deus, né, irmãos, que a gente tem, crises não é para se desviar, não. Crises são os momentos que a gente quer a resposta, crises são os momentos que a gente quer uma solução, são os momentos que a gente quer ver o agir poderoso de Deus. E aí, muitas vezes, nesses momentos, eu falo, Jesus, não esquece de mim, não. Eu falo isso para Deus, irmãos. Porque, irmãos, a palavra diz que Davi tinha tudo na vida. Ele era rico, ele tinha família, ele tinha poder e autoridade. Mas um dia ele fala para Deus, Senhor, não retire de mim a tua presença, aleluia. Porque a presença de Deus é a que vai fazer diferença na nossa vida. O que adianta a gente ter tudo e não ter Ele? O que adianta a gente conquistar tudo e perder Ele? Para mim não vale a pena, eu creio que para você também não. O rei Davi, ele deixa isso claro. Ele fala, não retire de mim a tua presença, teu Espírito. Torna-me da alegria da salvação, porque quando você tem a presença, você tem alegria. Mesmo na dor, no momento de sofrimento, você tem a certeza que Deus está no controle de tudo, aleluia. É engraçado, né? Às vezes a gente fala isso para as pessoas e até roda na rede social, uns quadradinhos assim, às vezes vocês dizerem, você fala o quê? Muitas vezes vão te perguntar, cadê o seu Deus? E você vai responder como? Onde Ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. Não é assim, irmãos? É assim. Ele está no controle, eu não tenho dúvida. Ele está no controle na sua casa, Ele está no controle na sua saúde, Ele está no controle no nosso trabalho, Ele está no controle no ministério, Ele está no controle na eleição, na nação. Ele está no controle. Amém. Claro que Deus dá para a gente responsabilidade, sim. Por exemplo, olha para eles, não foi assim, seja curado. Não, vai e te apresenta ao sacerdote, ou seja, vai lá e faz a sua parte. No meio do caminho eu estou trabalhando na sua vida. Louvado seja Deus. Então o Senhor está falando conosco, faz a sua parte, que no meio do caminho eu estou trabalhando nas suas causas. Eu estou trabalhando nas circunstâncias. Eu estou trabalhando em corações para inclinar ao seu favor. Eu estou tremendo isso, né? Às vezes a gente fala, Deus, coração duro. A palavra diz que o coração do rei está na mão de Deus. Glória a Deus. E Ele inclina para onde Ele quer. Deus inclina corações ao nosso favor. Ele é maravilhoso. E aí vai continuar dizendo aqui, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Da mesmo jeito que ele gritou pedindo socorro, agora ele grita agradecendo, irmãos. Porque a palavra diz, se você ler aqui, ó, pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Levantar a voz significa que eles falaram num tom mais alto. Talvez gritaram porque eles estavam longe. Da mesma maneira que ele gritou pedindo socorro, ele grita louvando e agradecendo, irmãos. E a gente tem que ser assim, sabe por quê? Muitas coisas Deus tem feito ao nosso favor. Sabe aquele Salmo 126? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É isso aí. Ah, mas eu não tenho tudo que eu quero. Ah, mas eu não tenho tudo que eu estou pedindo. Mas você tem grandes coisas na sua vida já. Como eu disse, só da gente estar de pé é um milagre. Porque muitas pessoas estão ficando no meio do caminho, infelizmente. Muitas pessoas estão desistindo. Muitas pessoas estão desanimando. Estão sem forças. E Deus está te sustentando. Deus está te guardando. Deus está te colocando de pé todo dia. A palavra diz em Lamentações, no seu capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Então todos os dias, quando a gente acorda, a misericórdia de Deus é uma nova chance, uma nova oportunidade que Deus está dando para nós, é um novo dia. E aí você tem feito o que desse dia? Então esse homem, quando ele vê que ele está sendo curado, que ele foi curado, ele olha para ele, as feridas sumiram, as manchas sumiram. Ele fica, sabe, impactado, alegre.
Ele quer gritar aos quatro cantos que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo, que ele ia morrer, ele estava caminhando para a morte. E ele viu Jesus e teve cura e restauração e libertação e transformação naquela vida. Foi uma nova história escrita naquele dia. Mas sabe o que é interessante dessa palavra? Não foi só esse homem. Foram 10 pessoas. 10 pessoas tiveram o mesmo diagnóstico. E 10 pessoas tiveram a mesma vitória de Deus. Porém, a Bíblia vai dizer para a gente que só esse homem volta gritando, adorando, agradecendo. Pô, cadê o resto? Onde que estavam os 9? Cadê os 9 do nosso lado, irmãos? Tantas pessoas que passam as mesmas coisas que nós. Tantas pessoas que passam as mesmas lutas que a gente. Tantas pessoas que choram como nós choramos. Mas cadê os 9? Quando você olha para o seu lado, você fala, cadê os 9? Você está aqui, louvado seja Deus. Mas cadê os 9? Foi o que Jesus perguntou para ele. Vem cá, não foram 10? Quando Jesus pergunta para ele, cadê os 9? Eu penso o seguinte, irmãos. Jesus sente falta da gratidão das pessoas. Porque quando Jesus ele se oferece ali para morrer por nós na cruz, a palavra diz que ele se doou, né? Ele vai com amor, ele vai independente do que ele ia passar. Ele vai pensando na vida, na alma, no amor, na misericórdia. Ele não pensa na dor, no sofrimento. Então ele vai. E vale a pena. Ele, né, para ele valeu a pena. Porque a gente está de pé aqui, irmãos. Tem multidão de pessoas aceitando Jesus todos os dias. Vindo com a presença de Deus todos os dias, sendo libertas, sendo transformadas. Tem muitas pessoas. Mas entenda uma coisa, uma grande parte, e eu digo para você que a maioria não quer, irmãos. Não quer entrar numa igreja, não quer orar, não quer ler uma Bíblia, nem pensar. Uma grande parte de pessoas. Então isso aí, irmãos, cadê a gratidão? Porque a gente abrir a nossa boca e falar eu sou grato é uma coisa. Outra coisa é nós provarmos para Deus, não precisa ninguém ver, com as nossas atitudes, no nosso dia a dia. Não é assim? A gente precisa ter uma vida de gratidão. Desculpa. Não é só um momento. Então aquele homem, ele volta glorificando e cai aos pés de Jesus. A palavra diz que ele se prostra. Quando ele cai aos pés de Jesus, ele estava querendo se humilhar, né, diante de Deus. Ele estava querendo reconhecer, meu Deus, eu sou falho, pecador, pequeno, e o Senhor é grande, poderoso. E ele se prostra, versículo 16, cai aos pés com o rosto em terra, dando graças. E ele era o quê? Samaritano. É interessante, né, irmãos? Glória a Deus. Esses dias eu preguei numa igreja que fui sobre a mulher samaritana. Engraçado. Os samaritanos, eles eram um povo, né, que eles eram mestiços, né? Eram judeus casados com outros povos. E eles eram rejeitados, assim, excluídos pelos judeus ali, puros, digamos assim, né? Mas eles eram, muitos deles, muitas vezes, quer que eu te fale 3, aqui, esse aqui era samaritano. A mulher do poço de Jacó era samaritana. O homem que ajuda o que está caído lá no chão era samaritano. Então muitas vezes a gente procura ajuda e socorro de um lado e vem de outro. Interessante isso, né? Amém. Muitas vezes a gente está procurando socorro, livramento, força, um estender de mão de um lado, mas o Senhor levanta de outro. E quando aqueles discípulos olham o samaritano, não está falando na Bíblia, mas eu acredito que houve um julgamento, sim. Sempre havia um julgamento quando se tratava de samaritanos. Mas aqui Deus não deu espaço para julgamento. Jesus não permitiu o julgamento, né? Porque a conversa foi entre ele e Deus, e mais ninguém. E muitas vezes a nossa vida é assim, é entre nós e Deus, e mais ninguém. Não se preocupe com quem está do lado, o que vai pensar, o que vai falar. Se Deus fez algo na sua vida, agradeça, engrandeça.
E ele fala, Jesus fala para ele, né, o que eu falei com vocês aqui, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Porque muita gente está servindo, está indo por interesse, pelo que Deus tem para dar. Não pelo que ele é. E há uma diferença da gente servir a Deus pelo que Ele vai fazer e pelo que Ele é. Há uma diferença grande. Talvez não para você, mas para Deus há uma diferença grande. Ele se importa. Ele procura os 9. Então você que está aqui, esteja sempre o coração grato, onde você estiver, no meio de quem Deus te colocar, que você faça diferença na vida da pessoa, glorificando o nome do Senhor. Porque quando você conta um testemunho, como foi contado aqui hoje, você glorifica o nome do Senhor, e outras pessoas são fortalecidas, são levantadas, são libertas. Deus faz, irmãos. E a Bíblia diz que não houve, né? Ele continua falando, quem voltasse para dar glória a Deus, se não esse estrangeiro. Ou seja, esse samaritano, não tem mais ninguém que voltou para dar glória a Deus, somente ele. Então eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que o Senhor, Ele é Deus que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. Ele é Deus que faz milagres, mas Ele é Deus também que requer de nós um compromisso. Ele requer de nós uma gratidão. Ele requer de nós, né, que a gente seja disponível para quando Ele trabalhar na nossa vida. Então é uma via dupla, né? Ele faz, Ele é tremendo, Ele é bom, mas Ele também espera que nós sejamos, né, gratos e obedientes e compromissados e renunciemos, e a gente faça algo para mostrar para Ele que, Senhor, quão grande foi o Senhor trabalhar na minha vida. Se não fosse o Senhor, nem aqui eu estaria. E a palavra diz que Ele fala, levanta-te e vai, a sua fé te salvou. Então Ele libera sobre aquele homem, olha, primeiro Ele trata no sentido, não tratando com o homem, Ele não estava tratando com aquele homem. Deus estava alegre, feliz com aquele homem, mas Ele estava perguntando, cadê o resto? Cadê o restante? Mas depois Jesus, Ele fala com ele, olha, vai em paz, a sua fé te salvou, né? Amém. Sua fé, irmãos, fé é algo que a gente nunca pode perder. É completar a carreira e guardar a fé. É ir até o fim e não perder a fé. Amém. Mas quando é corrupção, mas quando engano na sua vida em geral, que eu digo, né, na trajetória, mas quanto pecado, quanta iniquidade, a palavra diz, irmãos, está escrito na Bíblia, no Mateus capítulo 24, se não falha a minha memória, no versículo 15, está dizendo que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, o pecado, a iniquidade, a demora para as coisas se resolverem, e às vezes não vê a justiça imediata, porque a justiça dos homens é falha, a justiça que a gente tem que esperar é a justiça de Deus. Então, por se aumentar tudo isso, o amor das pessoas está se esfriando, e consequentemente a fé no coração também. Por isso que eu gosto muito de falar isso. Tem um versículo na Bíblia que o Senhor fala, quando Jesus voltar, achará fé na terra? É uma pergunta, está escrito na palavra. Porque significa que até Jesus voltar, irmãos, muitos vão retroceder, muitos vão querer olhar para trás, muitos vão achar que está demorando, muitos vão achar que não está valendo a pena, muitos vão achar muitas coisas, que o ímpio está prosperando. Irmãos, o seu compromisso é com Deus, é com o que Deus fez na sua vida. Se a gente for olhar, se eu for olhar para o lado de tantas coisas, a gente não fica de pé. Mas a gente não tem que olhar para o lado, a gente tem que elevar os nossos. Como é que diz a Bíblia? Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? É Cristo, irmãos. A palavra está ensinando, esquece das coisas que atrás ficam, prossegue para as que estão diante de mim. Ou seja, Deus não está mandando você olhar para o lado, Deus não está mandando você olhar a circunstância, Deus está mandando você focar nele e ir.
vida. Como eu falei no início da palavra aqui, que o Espírito Santo falou comigo, duas coisas importantes que ele queria falar nessa palavra: a misericórdia de Deus e a gratidão do homem. A misericórdia de Deus, que é o motivo da gente estar aqui, e a gratidão que a gente tem a Deus, que também é o motivo da gente estar aqui. É ser grato todo dia. É a misericórdia dele. A coisa grande e poderosa vem dele. E a gente faz o quê? Retorna com a nossa gratidão, com alegria em servir. Nunca faça nada para Deus de má vontade, irmãos. Nunca. Às vezes eu vejo pessoas fazendo as coisas: eu tenho que fazer isso. Então não façam. Que a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrar, irmãos. Vamos pegar do Senhor, que legal, vamos, que bênção. A palavra diz até para você trazer o dízimo, é com alegria, não por tristeza. Ou seja, tudo que a gente faz para Deus tem que ser com alegria, com amor, com gratidão. Amém. Às vezes está tão assim, borocochô, desanimado, desanimada, que já vai fazer as coisas nesse sentido. Não, irmão, levanta a cabeça. Ele fala: levanta-te e vai. A sua fé te salvou. Glória a Deus. Ou seja, não fica aí prostrado, não. Se levanta e vai, prossegue, vai dando testemunho, vai contando milagre, vai falando para as pessoas o que eu fiz na sua vida. A sua fé vai te manter de pé, porque a sua fé te salvou hoje. É isso, irmãos. Aonde você for, dê testemunho do que Deus tem feito. Aonde você for, vá com alegria, fazendo as coisas para o Senhor. Se chamarem você para orar, vai com alegria. Se chamarem você para cantar, vai com alegria. Se for para ir para a igreja, vai com alegria. Vai fazer uma visita, vai com alegria. Tudo que envolver o nome do Senhor, faça com alegria. Amém. Porque eu digo para você, ainda é pouco por tudo que Ele faz em nós. Pelo menos assim eu penso, irmãos. Tudo que eu faço para Deus, eu falo: Senhor, obrigado por essa oportunidade, mas eu sei que ainda é pouco. Mas você imagina que tem gente que não está fazendo nada. Então o pouco que você faz, irmãos, é bastante. Pior é você achar que é pouco e nunca fazer nada. Faz de pouquinho em pouquinho. Vai de glória em glória. A cada dia Deus vai fazendo, vai capacitando, vai fortalecendo. É de glória em glória, irmãos. Mas é pouquinho, eu não consigo. É pouquinho, eu não vou. É pouquinho, não tem valor. Tem valor. Tudo que você faz para Deus, com gratidão, tem valor. É valoroso para o Senhor. Então essa é a mensagem dessa noite. Vai valer a pena sim, irmãos. Vai valer a pena ter servido. Vai valer a pena ter prosseguido. Vai valer a pena ter continuado, não ter parado. 9 pararam, voltaram, olharam para trás, foram curtir de outro jeito. Sei lá o que eles fizeram, nem falo mais deles na Bíblia. Quem sabe aonde foi parar os 9? Talvez você pergunte, né? Que eu falo: Jesus, cadê os 9? Aonde foi parar os 9, irmãos? Não sei. Eu só sei que eles não voltaram para dar glória a Deus, para agradecer ao Senhor. Vai valer a pena. O Senhor está dizendo aqui: vai valer a pena. Porque às vezes você Glória a Deus. chega a pensar que não está valendo a pena. Mas vai valer a pena. Mais uma vez eu quero dizer isso. Amém. Tem um louvor que fala assim, né? Não compreendo os teus caminhos. Estou rouca, mas está vindo muito no meu coração aqui. Mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Glória a Deus. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina
milagre, só isso aqui. E eu te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Se eu vou falando esse louvor no meu coração, eu cantei. Não liga pra voz, não. É só para você saber a mensagem. Vai valer a pena. A sua gratidão, sua fidelidade, o seu amor às coisas do Senhor, o seu comprometimento, mesmo na pequena força, vai valer a pena. Deus está, lembra que o Senhor falou aqui na Bíblia, vendo-os, liberou a palavra, irmãos. Deus está te vendo, Deus está contemplando. E enquanto Ele te contempla, Ele está liberando vitória sobre a sua vida, Ele está liberando cura sobre a sua vida, Ele está liberando força, Ele está liberando ânimo, restauração. Ele libera coisas, né? Sentimentos, Ele libera palavras poderosas sobre a nossa vida, porque Ele está nos vendo, Ele está nos contemplando, Ele tem um propósito, Ele é misericordioso, Ele é bom. Então sejamos gratos ao Senhor, amém? Vamos ficar de pé, eu vou estar orando. Apresenta para o Senhor agora aí no seu coração, né? Quando a gente ora aqui, cada um vai fazer a sua oração, mas fala com Deus, Senhor, obrigado por isso, por aquilo. E se você não tem sido grato por algo, aproveita para agradecer agora, é o momento, irmãos. Momento de agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque nós sabemos que tudo vem de ti, Senhor. Pai, que a tua misericórdia, Senhor, tem se estendido sobre nós, a nossa casa. Obrigado, Jesus, pelo teu operar, pelo teu agir, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, o Senhor já fez antes, tem feito e ainda vai fazer, pelas promessas, pelo trabalhar, pelo cuidado, o livramento, o amor, Senhor. São tantas coisas, Senhor, o ar que nós respiramos agora. Obrigado por nos proteger, Senhor, cortar os laços que são preparados, cuidar da nossa casa, meu Pai. Oh, Deus tremendo, maravilhoso. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde. Nós te agradecemos, Senhor, pela força, Pai, que não vem de nós, mas vem do Senhor. Nós te agradecemos pelo propósito, pela obra, pelo chamado, Pai, que o Senhor tem nas nossas vidas, ó Senhor. Obrigada, Deus, pelas curas, por tudo, Pai. Tu és tremendo, maravilhoso, Senhor. Ah, Deus forte, conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Senhor, seja louvado nessa noite. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós não agradecemos, todas as vezes que nós não falamos contigo, meu Pai, nos ajuda a cada dia mais nos aproximar de ti, Pai. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, o nosso clamor, o nosso agradecimento, Pai, por tudo, Senhor. Continua cuidando de cada um que está aqui, Pai. Continua cuidando das nossas famílias, parentelas e da nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, que a tua mão esteja estendida sobre o teu povo na face da terra, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor, e nós agradecemos. Amém.